Eu acho que a pandemia, apesar de toda a crueldade, foi algo necessário para os artistas, né? Para se aprofundar na arte deles, para se fortalecer. Foi um crescimento, pelo menos para mim, sabe? Eu busquei muito me fortalecer, muito me treinar e tipo crescer a alma, o corpo, porque é disso que a gente vive. Então o artista tem que estar na luta sempre, então não foi algo tão diferente assim. Apesar de todas as problemáticas da pandemia, eu sinto que foi um momento de muito autoconhecimento, reflexão, de descoberta mesmo.
Nossa, no começo foi bem difícil. Porque é triste, né, esse começo. Mas eu comecei bem triste, bem ruim. Depois eu fui entendendo que não tinha solução. E aí começa a arranjar jeitos e formas de ficar bom. E por enquanto estamos bem felizes e rezando e esperando e trabalhando para dar tudo certo. Então vai dar. Eu acho que é cruel, é egoísta da minha parte, mas a pandemia era tudo que eu precisava, o isolamento era tudo que eu precisava. Eu me sentei com todos os meus demônios e a gente falou sobre amor próprio, sobre autoconfiança. A minha dança mudou. Eu sinto que agora eu tenho mais confiança em mim, eu tenho mais respeito por mim, pelo meu tempo, pelo meu processo. E eu acho que eu danço com mais amor agora.
Eu acho que por mais que tenha significado um grande retrocesso, essa pandemia foi um respiro necessário. Eu acho que uma pausa que, por mais que eu não sabia, era uma pausa que eu precisava. Eu descobri uma nova versão do Igor. Na real, não descobri, porque eu já sabia que ela existia, mas eu só não me permitia sentir. Eu descobri um Igor muito mais ansioso e inseguro, talvez, que teve que aprender a lidar com as suas frustrações em um momento tão delicado que a gente está vivendo. Mas também uma parte ansiosa de não saber o dia de amanhã, mas uma parte ansiosa de saber que dias melhores ainda virão. Aprendi. Ai, peraí. Desculpa. Essa quarentena tem sido um grande aprendizado para mim. Eu pude me conhecer melhor. O que me inspira, o que me motiva. Antes, o objetivo era inspirar e motivar outras pessoas. Nessa quarentena, o desafio foi mais difícil. Era motivar as pessoas. Inspirar-se, motivar-se, amar-se. Trazer um pouco de esperança para elas. E nessa quarentena, o maior desafio foi inspirar-me, me respeitar. Me amar. Uma vitória, né?
Aprendi a me amar. Nessa quarentena, pra mim, a minha dança foi praticamente zero. Fiquei meses sem dançar, foi tipo horrível. Apesar de tudo, eu consegui estudar muita coisa que também fortaleceu minha dança. Eu descobri muita coisa na pandemia e estar em casa fez com que eu não precisasse esconder o que eu sentia, por não ter medo de que as pessoas estivessem me vendo e me julgando. Então eu fiquei muito mais livre e descobri muito mais coisa. Passei por momentos muito difíceis, mas que fizeram que a minha arte fosse muito mais sensível.
assim como todo mundo, eu não estava esperando, certo? Eu não estava esperando que ia ser algo tão grande, algo que fosse mudar a vida de tanta gente, sabe? A gente achou que ia ser mais ficar em casa alguns dias, que se tornaram semanas, meses, e tantas coisas perdidas, sabe? Tantas vidas, e talvez a gente possa aproveitar mais isso, possa saber mais sobre a vida, sobre quem a gente é. E, bom, lutar contra isso. A minha forma de lutar é a dança. Qual é a sua? A pandemia para mim foi um processo totalmente de reconstrução. A Aline Bastos ressurgiu realmente das cinzas depois de tudo que viveu, um processo de perca muito grande, e essa perca me fez ser quem eu sou hoje. Para mim, a arte durante a quarentena foi como uma válvula de escape, um refúgio, assim. No primeiro momento, tudo parou, então eu fiquei meio perdido, não sabia o que fazer direito.
Depois de refletir e pensar bem como as coisas funcionavam, eu vi que vai muito além de formação acadêmica, vai muito além de técnica precisa. Então, hoje eu posso dizer com propriedade que eu sei que a arte faz parte de mim e é isso que eu quero. Para mim, a quarentena foi muito sentimental, em quesito de eu crescer muito, particularmente na dança. Para mim foi bem difícil na questão familiar, porque eu me senti muito sozinha, mas eu usei isso para o meu crescimento pessoal. E eu me senti muito forte no quesito de usar a minha casa como meu último refúgio, por causa de não poder sair de casa. Então eu usei isso para crescer mesmo, e foi tão importante quanto estar numa sala de aula. Eu aprendi com outras pessoas fora, e isso foi incrível. Essa pandemia foi de muito aprendizado para mim. Eu já havia me esquecido como que era eu como intérprete, sabe? E eu tava muito como autor, tava muito por trás, coreografando e dando aula, né? E essa pandemia, bum, fez todo mundo parar, ficar dentro de casa. E eu pensei, então, tô dentro de casa,
tô com as minhas aulas pela metade, eu tô ocioso, então eu vou investir em mim. Então eu comecei a me cuidar, comecei a malhar, comecei a estudar outras possibilidades que o meu corpo poderia fazer. E aí eu comecei a me reinventar enquanto intérprete, enquanto dançarino, né? Que eu sempre gostei muito de dançar, principalmente de improvisar. Desde os meus 14 anos eu sou assim. E eu sempre gostei muito de estudar a dança, né? Pela beleza da arte, né? E essa pandemia me fez eu me reaproximar, reconectar com a minha arte, né? Olha, entre altos e baixos, queda de internet, professor, eu não tô te ouvindo e Zoom que trava, o que ficou pra mim é que eu amo muito o que eu faço. Porque se eu estou aqui, se eu ainda faço tudo isso, se mesmo com limitação de estrutura, com limitação de espaço, eu consegui me encontrar e eu consegui colocar mais de mim dentro da minha dança, é porque é isso que eu sou, sabe? Somos uma coisa só. Então, pra mim, a pandemia trouxe a certeza de que é isso que eu quero pra minha vida e de que é isso que eu sou. A pandemia acho que veio de uma forma muito forte na minha vida. Eu estava com um evento para fazer, que eu idealizo na minha cidade, e ele não pôde ser realizado, foi bem em abril, bem quando as coisas fecharam. Então abriu um leque de pensamentos do que poderia ser feito,
de para onde a dança iria, a minha arte, né? E eu procurei métodos para poder introduzir o que eu queria, e o principal, acho que o que mais refletiu em mim foi o propósito das coisas. Eu acho que o meu propósito mudou muito com esse isolamento, com essa pandemia e com as coisas que aconteceram. Hoje em dia, eu penso que a humanidade teve uma segunda oportunidade de ver as coisas de forma diferente, e as coisas agora têm que ter um propósito muito mais digno, né? A gente entendeu, acho que, a importância sobre o tempo que a gente tem aqui e o que a gente pode realizar nesse tempo, né? Nesse plano que estamos. E acho que o meu propósito hoje, maior com a minha arte, que mudou, foi agora, acho que é a união. Fazer as coisas em prol da união, e unir, eu acho que é tudo, né? Acho que, pra mim, foi união. Agora, o que ficou no meu coração é a gente aproveitar o máximo de oportunidades para unir as pessoas e mostrar a dança com o maior sentimento, que é o amor.